palavra de Deus nos diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Pai amado, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. E teu Espírito Santo agora tenha plena liberdade de agir em nossas vidas, ó Pai. Tira todo impedimento, ó Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai. Toda seta do maligno seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando e adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esta palavra o Senhor nos deu para estar transmitindo a todos vocês, e ela tem um tema: triunfando em meio ao caos. Nós estamos vivendo no sobrenatural de Deus. Às vezes passamos por situações difíceis, mas mesmo em meio às situações difíceis, Deus tem nos abençoado, porque estamos debaixo da bênção de Deus. Quando você está debaixo da bênção de Deus, às vezes pode estar o caos, mas Deus está no controle. Ele tem o controle do barco. O barco pode balançar para lá, pode balançar para cá, mas Ele está no controle do teu barco. Aleluias. Então Isaque, ele está enfrentando um momento de crise, um momento de dificuldade na sua vida, um momento onde ele olha para um lado e olha para o outro, não vê saída, e aí ele decide ir ao encontro do rei Abimeleque, lá onde o pai Abraão já havia também chegado ali em Gerar, e ele decide ir avistar este rei, porque ele havia fome naquele lugar onde ele estava, a chuva não estava molhando a terra, tudo estava seco, tudo estava árido, tudo estava difícil. E às vezes quando você, pode estar numa situação de um deserto, que às vezes mesmo você com uma condição financeira boa, mesmo você com dinheiro no banco, mesmo você com muitos recursos financeiros, mas se você está em nenhum deserto, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ver uma mercearia. Você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro, não vai ver um caixa eletrônico onde você possa sacar o seu dinheiro. E no deserto, o que você vai comprar no deserto se não tem nada no deserto? Foi exatamente o que nós temos vivido esses últimos anos de pandemia, de dificuldade, alguns com muito dinheiro no bolso, outros sem nada, alguns enfrentando um momento de enfermidade com muito dinheiro no bolso, mas não adiantava nada, porque aquele dinheiro dele não estava salvando a vida dele. Aquele dinheiro que ele tinha não era o suficiente para salvar a vida dele, porque a nossa vida, ela sempre vai estar nas mãos de Deus. A nossa vida, ela vai sempre estar na palma das mãos do nosso Deus. E em situações em que nos encontramos difíceis, o que nós devemos é somente confiar no que Ele tem para as nossas vidas. E é exatamente na hora da crise que nós devemos estar dispostos a obedecer à direção do nosso Deus. E é o que ele fala aqui no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
mas você não vê saída aqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu ficar neste ambiente, eu vou perecer. Não há chuva, a fome está imperando. E como o Senhor quer para mim ficar aqui, neste lugar deserto? É o que você olha para um lado e olha para o outro, e já diz: Senhor, eu tenho sido fiel, dizimista, eu tenho te buscado, eu tenho te adorado, eu tenho buscado a tua presença, eu tenho orado, eu tenho lido a tua palavra. Pai, me livra dessa situação agora. Mas será que você está disposto a obedecer a direção que Deus colocou na tua vida? É que eu olho para o presbítero Ivan e vejo que às vezes é difícil. Ivan tinha uma boa renda. Enquanto ele estava trabalhando aqui em São Luís, ele tinha sua renda. E de repente Deus manda ele ir para Nova Olinda, um lugar distante. E ali aonde ele chega lá, tudo novo, tudo diferente. E muitas das vezes crises aparecendo no momento: vamos voltar porque não vai dar certo, vamos desistir porque não vamos conseguir. Situações às vezes de aperto, situações às vezes na saúde que enfrentamos e às vezes queremos recuar. Não adianta você pegar atalhos quando Deus mandou você ficar numa posição. Não adianta você querer sair do centro da vontade de Deus. Eu não vou mais ficar aqui, porque aqui eu não estou sendo abençoado, porque aqui eu não tenho nada, só está dando tudo errado, eu vou sair daqui. Não adianta você querer tomar uma decisão precipitada e achar que em outro lugar você vai ser mais abençoado. Porque no Egito tinha tudo do bom e do melhor. No Egito havia água em abundância, no Egito havia fartura. Você às vezes está olhando lá para fora e vê a fartura, e quando você está aqui dentro você vê a escassez. A tendência normal e natural não, eu vou para lá porque lá tem saída, lá tem recursos, lá eu vou ter, lá eu vou conseguir vencer. Porque às vezes normalmente nós queremos estar nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos ter o controle das nossas vidas. E que Deus está dizendo para você hoje, que o controle dele, a direção é dele. Todos os momentos que você tem enfrentado está na direção dele. Até às vezes um momento de enfermidade, às vezes até um ente querido que partiu, que você não consegue compreender por quê, mas está na vontade de Deus, está na vontade permissiva de Deus. E na crise você quer tirar os olhos das circunstâncias e crer na crise você tem que tirar os olhos das circunstâncias e crer nas promessas de Deus. Na crise você tem que entender que Deus te fez uma promessa. Está aqui no versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas esta terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você está caminhando debaixo de uma promessa a qual Deus fez para você. E lá em Nova Olinda nós fomos, em um dia nós achamos a casa. E ali está a casa lá, está há 1 ano já. Há mais ou menos 2 meses a mulher perde a casa. E eu disse, se Deus nos direcionou para aquele lugar, Ele tem um propósito conosco naquele lugar. Mas se Deus quer que nós saiamos daqui, Deus vai mandar uma outra providência, um outro lugar. E até agora nós não conseguimos achar a casa.
Até agora nós não conseguimos achar outro lugar. Para você ver, nós fomos em um dia, achamos o lugar. O presbítero que está lá já há um ano, conhece todo o ambiente, ele não consegue achar uma casa para alugar. Porque ou Deus vai nos deixar ali naquele lugar onde começamos, ou Deus nos vai dar o dinheiro para pagarmos ali, porque a mulher ela quer vender, ou a gente vai para um outro lugar, Deus vai mandar uma direção para irmos para um outro lugar. Mas até então a direção não se abriu. Até então não se abriu outro lugar a não ser aquele lugar. E nós estamos orando, nós estamos intercedendo e pedindo a Deus uma direção. Mas em meio a essas circunstâncias, em meio a essas dificuldades, nós continuamos crendo nas promessas de Deus. Nós estamos aqui com a congregação Parque Aurora. Esse mês nós vamos conseguir colocar praticamente em dias os aluguéis. Foi lido aqui o relatório financeiro. Para a glória de Deus, nós não temos ficado no vermelho, para a glória de Deus. Mas não tem sido fácil, irmãos, porque cada mês é Deus que nos surpreende. Porque tem hora que eu digo, rapaz, não vai dar, esse mês está difícil. Mas de repente Deus abençoa um irmão e ali vem uma oferta. E ali vem um recurso. E assim nós temos conseguido quitar as nossas dívidas, as pendências que temos, nós temos conseguido colocar em dias. O Parque Aurora continua andando, o Parque Aurora continua prosseguindo. O Parque Aurora vagarosamente, mas ali tem avançado. O presbítero ali, tem hora que já teve aquele momento de turbulência, eu disse, te acalma, controla teu ânimo, é assim mesmo, às vezes a gente passa por essas situações, mas fica na posição, não saia da posição, continue clamando, continue esperando, continue intercedendo. Aonde nós estivemos ali no seu Barros, e falando com ele, e dizendo para ele, eu sei que não está fácil o seu Barros, está difícil, mas nós estamos aqui honrando com aquilo que nós podemos, todos os meses nós temos honrado. E ele olhou para mim e disse, eu vejo o teu esforço, eu tenho visto também que o presbítero ali, ele tem se esforçado, nós estamos vendo ali o esforço de vocês. E eu disse, eu não pedi para a pandemia vir, eu não pedi para vir essa circunstância, a igreja ficar quase 8 meses fechada, sem nenhum recurso. E nós estamos aqui tentando a cada dia mais quitarmos as nossas dívidas, e ele tem visto. E aí ele disse para mim, olha, eu até estou precisando daquele ponto, porque o negócio tem sido tão grande que eu estou precisando de um galpão para colocar as minhas mercadorias. Mas eu disse, olha, desde que nós estamos aqui, nós temos orado pela sua vida. Ali nas consagrações, o seu nome está sempre nos nossos lábios, intercedendo pela tua vida. E aí na mesma hora ele, foi mesmo, é mesmo. Pois é. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido abençoado, porque o Senhor tem sido benevolente para conosco, não tem... se fosse outro já teria nos mandado embora. Ele, não, Deus me livre, jamais eu fazer isso com vocês, né? Eu fiquei impressionado com ele falando ali, né? E Deus tem abençoado aquele homem. Ore pelo seu Barros. Eu disse, agora eu vou começar a orar para o Senhor, para que Deus possa lhe dar um galpão. Ele disse, não, eu vou ver o que vai acontecer, eu não vou mexer com vocês, pode não se preocupar, eu vou tentar arranjar um jeito. E parece que no outro dia ele já estava vendo um galpão. Continue orando pelo seu Barros, continue orando pela congregação do Parque Aurora, continue intercedendo por esta igreja, continue intercedendo pelas nossas vidas, porque nós precisamos das orações de vocês. Nós precisamos da oração de cada um de vocês. Nós temos feito uma campanha aqui na igreja, que é a oração da meia-noite, e cada oração tem sido algo diferente. Deus tem feito algo diferente.
pessoas estão sendo abençoadas. Eu digo, olha, agora porque você está sendo abençoado, não deixa de participar da oração da meia-noite. Mais que nunca você tem que participar da oração da meia-noite. Então as circunstâncias, elas vêm, mas não deixe de crer nas promessas de Deus. Na crise é preciso obedecer a Deus, mesmo que o racional é impossível de ver uma saída. Então você está olhando para um deserto e Deus está dizendo, fica aí onde eu te comissionei. E Isaac, versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. O raciocínio lógico, ao raciocínio humano, não, rapaz, tu vai ficar aí nesse lugar deserto, não tem nada aqui, não tem nem como tu plantar nada, não tem como você ser abençoado no meio do deserto, sai daí. Mas a Bíblia diz que ele ficou em Gerar, ele decidiu obedecer, mesmo que na racionalidade humana, parecia impossível ficar ali e sobreviver, mas ele ficou ali, aonde Deus mandou ele ficar. Por mais que tudo, que os boatos que estejam falando que não vai dar certo, mas fica onde Deus te comissionou, fica onde Deus escolheu você para trilhar, fica na posição debaixo da bênção de Deus. Então ele fica ali, mas enquanto ele está ali, Isaac, ele está trilhando praticamente o mesmo caminho do seu pai. Seu pai também ficou em Gerar, mas seu pai ficou em Gerar e numa certa situação ele disse, não, eu vou descer para o Egito. E ele foi para o Egito. E chegou no Egito, foi aquela dificuldade, ele teve que falar que a sua esposa não era a sua esposa, era só sua irmã, e ficaram com a sua esposa, e ele ficou naquela aflição, mas Deus colocou chagas ali, e o faraó mandou ele embora dali ele saiu riquíssimo, e depois daquele dinheiro deu confusão, tiveram que separar ele e Labão, porque não estava dando certo, por causa da riqueza que eles haviam conquistado, e um foi para um lado, outro foi para o outro. E aqui está também Isaac na mesma situação. E Isaac, ele vai cometer o mesmo erro do seu pai, no versículo 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele diz, não, é minha irmã. Ele mais uma vez vai cometer o erro do pai. Ele já havia visto que o pai havia feito isso e não deu certo. Muitas das vezes nós somos pegos em uma situação em que às vezes erramos, porque não confiamos em Deus, porque achamos, não vai dar certo, minha vida vai perecer, eu vou perder o emprego, se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego, se eu não fizer isso, eu não consigo essa licitação, se eu não fizer maquiar, eu não vou conseguir essa licitação, eu vou perder esta grande oportunidade da minha vida. Mas, então ele vai entrar nesse erro, e aí vai vir uma mentira contada, que é exatamente como ele diz que, não, ela é só minha irmã, ela é só minha irmã, e depois ele vem com uma mentira descoberta, porque aí o rei Abimeleque vai olhar ali, permanecendo olhando, no versículo 8, permanecendo ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca. Então, aquela mentira dele foi descoberta. Não adianta nós querermos levarmos pelo caminho da mentira. Uma hora as coisas vão aparecer. Sejamos verdadeiros. E mesmo que esteja difícil, não tente entrar por este caminho. Uma vez eu fui pego de surpresa também pela minha supervisora, e ela fala aqui o nome, e aí ela estava num telefonema, passou para me mandar, e eu tive que falar o nome. Quando eu vi, eu tinha acabado de mentir.
falando o nome do chefe, a qual eu não era. E depois aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, a minha supervisora fez eu mentir e eu acabei entrando na dela e menti junto com ela. Mas depois eu tive que pedir perdão para Deus. Nós somos seres humanos e às vezes falhamos. Não somos perfeitos, temos nossos erros. E aí, aquela mentira, ela foi descoberta, mas também aquela mentira, ela foi reprovada. No versículo 10, disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente, algum do povo teria abusado de sua mulher e tu atraído sobre nós grande delito. Então, às vezes, quando nós erramos, às vezes o próprio mundo, às vezes um rei pagão, alguém lá do mundo vai te alertar, rapaz, tu errou, rapaz. Tu cometeu um erro aí, rapaz, tu mentiu. Então, aqui ele teve a sua vida ali, naquele momento ali, ele reconheceu, meu Deus, meu testemunho está maculado. E fui repreendido por um rei pagão. Precisamos de Deus. Reconhecer às vezes os nossos erros é importante, porque Abraão também errou. Abraão, como conhecido pai na fé, ele também errou, mas Deus deu escape, porque Deus tinha uma promessa para a vida dele. Assim como ele tinha uma promessa para a vida do seu filho Isaque, assim como ele tem uma promessa para cada um de vocês que aqui estão. Talvez você no passado tenha cometido muitos delitos, tenha feito coisas que você olhar para o seu passado, você fica com vergonha, mas Deus te tirou daquele mundo de perdição e te trouxe agora para a maravilhosa luz, para que você fosse escolhido para ser um obreiro aprovado da casa de Deus. As pessoas vão começar a olhar para ti diferente. Rapaz, quem era tu e quem é você agora? Elas vão ver a diferença do agir de Deus na tua vida. Então Deus, ele é tão bom que mesmo quando erramos, continuamos prosperando. Versículo 12, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Deus, ele não vai deixar de te abençoar quando você vacilar. O importante é você reconhecer o seu erro, o importante é você dizer e expressar, verdadeiramente eu errei, assim como fez Davi. Deus ali poupou a vida dele, porque ele reconheceu que ele estava errado. Ele diz, verdadeiramente eu me arrependo dos meus pecados. Então que nós possamos viver sempre em arrependimento. Quando errarmos, reconhecermos que erramos e pedir perdão a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Foi exatamente por isso que ele morreu naquela cruz, para nos libertar. E Deus prosperou ali Isaque, foi algo incomum para aquele momento. A prosperidade dele foi a 100 por 1, foi algo que ninguém conseguia entender. Como assim? Ele está chegando aqui agora e já está prosperando, está desse jeito, como ele consegue? É a bênção de Deus, a bênção de Deus na tua vida, a bênção de Deus na tua vida. Semeou Isaque no deserto, é importante. Às vezes a situação está difícil, mas mesmo assim você continua semeando. Mesmo assim você continua com a sua fidelidade intacta. Mesmo o pouco que você tem ganhado, mas você continua ali semeando. Nós vimos na reunião ali dos obreiros, o pastor Amarildo Albino, e ele testificava que ele estava vivendo uma situação difícil financeiramente, mas de repente Deus disse para ele, abençoa o reino de Deus. E ele abençoou ali. E ele disse que aquela oferta doeu nele. E ele é um homem
um empresário muito bem sucedido ali em Palmas, dono de uma rede de supermercados, de móveis, né? Mas mesmo assim ele semeou. Palmas Imperatriz. E mesmo assim ele semeou no momento da maior crise, ele foi lá e devolveu semeando na igreja. E Deus abençoou a vida dele. Ele disse que nunca mais ele teve dor de cabeça com relação às dificuldades, porque precisava pagar os funcionários, as portas fechadas. E como eu vou pagar os funcionários? Ele não estava conseguindo dormir, mas depois disso, ele nunca mais teve problemas a esse respeito. Porque ele entregou a sua vida, ele confiou a sua vida nas mãos do Senhor, ele fez ali com o coração aberto, ele não fez como uma barganha, mas ele fez com o sentido de que o Espírito Santo de Deus estava falando no seu coração. E aqui nós vemos que Isaac, ele vai semear naquela terra, mesmo uma terra árida, uma terra difícil de dar frutos, uma terra difícil de poder imaginar que conseguiria acontecer alguma coisa, mas o importante é que semear, ela vai ser a minha responsabilidade. A colheita, a ação é de Deus, é Deus quem vai te dar a colheita, é Deus quem vai operar as maravilhas da tua vida. O que você precisa é confiar e deixar Deus mover a sua mão a teu favor, porque Ele vai sempre mover a mão a teu favor. Deus não trabalha contra nós, Deus sempre vai trabalhar por nós. Sempre há um motivo, às vezes, de você estar vivendo uma crise, é porque Ele está trabalhando no teu caráter, Ele está trabalhando na tua vida, nesses momentos difíceis. Isaac foi abençoado, ele enriqueceu-se, tornou-se próspero, ficou riquíssimo ali naquele lugar, porque ele decidiu semear, ele decidiu a ação de Deus se fazer presente. Ele deixou Deus trabalhar, apenas fez a obra dele, que foi começar a cavar os poços, foi começar a fazer algo. Nós precisamos nos levantar e fazer algo. Em meio à crise, você não pode ficar só, deitado esperando as coisas acontecerem. Começa orando, começa lendo a palavra, começa buscando a direção de Deus, começa se entregando mais ainda a Ele, ofertando às vezes o seu corpo, ofertando às vezes o seu tempo, e ofertando às vezes com a sua finança, conforme Deus lhe direcionar para servir a Ele. A oração da madrugada, ela é uma oração onde nós iniciamos ali as primeiras horas do dia. Nós estamos ali ofertando o nosso tempo, tirando o nosso sono, mas entregando nas mãos de Deus as nossas vidas. Não é fácil, é um sacrifício mesmo. A gente vem às vezes cansado, mas quando nos ajoelhamos aqui, poderíamos fazer na nossa casa, seria confortável. Às vezes você ia dormir a noite toda. Mas aí você vem para a igreja, dobra teu joelho aqui, e às vezes no outro dia já tem que acordar cedo. É um sacrifício que você está fazendo. Esse horário para mim é um horário mais difícil, porque é o horário do meu primeiro sono. Eu durmo bem cedo, mas eu tive que me adaptar e sacrificar um pouco do meu tempo, entregar algo para o Senhor. E tem sido bênçãos, tem sido bênçãos do céu. Nós saímos daqui renovados, sempre fortalecidos, pronto para vencer mais uma jornada. O próprio salmista, ele vai dizer: na madrugada eu me levanto e agradeço a Deus, e Ele me conduz por caminhos retos. Que bênção maravilhosa, quando você acorda de madrugada, meia-noite. Na realidade ele fala assim: acordo à meia-noite. Está lá na palavra, ele ainda fala que acorda à meia-noite. E entrega, né? Agradece a Deus, as primeiras horas, agradecendo a Deus. E aí, deixando que o reto juízo de Deus aconteça. Aleluia. Glória a Deus. E no deserto, às vezes ele precisa de água. O deserto, ele necessita da água, mas mesmo assim
mesmo ele sem ver a água, ele começou a cavar o poço. Ali, para achar uma água no deserto, aqueles homens talvez passariam mais de um poço cavando, mas Isaac, ele cavou o primeiro poço, e logo no primeiro poço, Deus lhe deu água. A água, ela é essencial para você sobreviver no deserto. Deus, ele providencia a água para que você não morra de sede no deserto. Deus, ele providencia o maná para que você não morra de fome no deserto. Deus, ele providencia as codornizes para que você possa ter ali uma segunda opção. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém, é Deus quem nos faz vencer, é Ele quem nos mantém de pé sempre. Então precisamos confiar em Deus. Na crise, proteja o seu coração. É importante nós protegermos os nossos corações da amargura, das pessoas que às vezes vão se levantar. Versículo 14 vai dizer: e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então o inimigo, ele nunca vai estar satisfeito quando as coisas estão dando bem para você. Jó estava tudo tranquilo, e ele foi lá e foi mexer com Jó, e Jó precisou passar por aquilo, pela situação difícil, mas Jó permaneceu, porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Não importando, ele ainda orou pelos seus amigos. Não importa o que vão falar de você, não importa os levantes que se levantarão, não se preocupe em querer se justificar, em querer brigar pelos seus direitos, não. Fique na posição, continue orando, continue só intercedendo, continue buscando de Deus o fortalecimento, porque a tua prosperidade espiritual, financeira, ela vai incomodar os inimigos, ela vai incomodar aqueles que estão de fora, vendo você prosperar. Como é que ele pode ser feliz se ele está passando pela situação difícil? É porque a vida dele está nas mãos de Deus. E aí aqueles homens insatisfeitos, ali estavam os poços que foram abertos pelo pai Abraão. Os filisteus começaram a entulhar os poços, versículo 5, e por isso lhes entulharam todos os poços. Os poços estavam abertos, servia de água ali para aquele deserto. Eles não se preocuparam se aquele poço servia ou não, eles entulharam só porque a inveja deles estavam se sobressaindo. Mas Isaac não criou contenda com eles, continuou seguindo em frente. O rei Abimeleque vai até pedir para ele: olha, te aparta de nós, porque você já é um homem muito poderoso. Versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito poderoso entre nós. E ele fez o quê? Ele apenas obedeceu. Ele saiu dali, ele foi para outro lugar, ele não ficou ali se preocupando, não. Ele saiu daquele lugar, ele não queria confusão, então ele saiu ali de perto de Abimeleque. Mas na crise, busque velhas e novas medidas. Versículo 18. E tomou Isaac e abriu os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, e depois da morte de Abraão lhe deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Ele não se preocupou: eu vou cavar outros poços, eu vou cavar em outros poços. Versículo 19, cavavam os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Então ele partiu para frente, já tinha alguns lá que já estavam entulhados, ele foi lá, removeu, conseguiu achar mais água, mas também ele partiu para novos poços. Ele não ficou só com os poços velhos, partiu para as coisas novas também. Então, às vezes, tem situações que você vai precisar se reinventar, você vai precisar mudar a direção, não está dando certo por aqui, eu vou para outro lado. Eu creio que lá na frente Deus vai me abençoar. Eu creio que lá na frente Deus tem uma porta aberta para mim. Eu creio que lá na frente Deus vai fazer um reboliço na minha vida. Então, siga em frente. Por mais que as críticas às vezes venham com toda veemência contra você, mas parta para frente, fuja dos teus críticos, faça como Davi, não fique dando ouvido para Abinadab,
Porque Abinadab estava ali só dizendo para ele: tu aqui só é volta lá para as tuas ovelhas. Não, eu vim aqui para um propósito. Deus me chamou aqui para um propósito. Este aí está levantando contra o povo de Israel. Ele é um incircunciso. Eu vou em nome do meu Deus. Então ele não ficou dando ouvido para Abinadab ali, que estava querendo desestimular ele. Não, eu vou seguir em frente. Eu vou partir para frente. Porque eu sei porque Deus me escolheu. Deus te escolheu para um propósito. Eu vi outro dia aí um pastor que passa aí nas redes sociais, um pastor meio já de idade, e as pessoas fazem muitos vídeos dele, e ele diz que quem não é visto não é lembrado. E se você deixa de participar, você abre a concorrência. Então não paralise o seu chamado só porque alguém está dizendo que você não sabe nada, que você não tem experiência, que você não vai dar em nada. Não dê ouvido às vozes estranhas. Hoje você vê ali o bispo Mário Porto, hoje como pregador da palavra de Deus, mas no início o irmão foi usado ali para dizer: rapaz, para de pregar, tu não é pregador não. E ele ficou ali angustiado com aquela palavra, mas ele continuou, partiu para frente, e depois lá na frente ele achou um outro que disse: não, venha para todos os cultos. Você quer ser um pregador? Então participe de todos os cultos, para que cada culto que você participar, mais bênçãos você vai aprendendo mais e mais a cada culto. Esta é uma reunião a qual o obreiro não pode faltar, a não ser que seja um caso de emergência, de não tem como, mas você precisa participar. Você foi chamado para ser obreiro da casa de Deus. Você foi chamado para servir o reino de Deus. Não tem privilégio maior do que esse, irmão, do que servir ao reino de Deus. Foi você que foi escolhido. Você foi escolhido. E às vezes o tempo vai passando. Tem muitas às vezes que querem ser obreiros, e às vezes o pastor não tem olhado. E você continua, você não desiste. Se o seu pastor ainda não conseguiu te enxergar como obreiro, não é isso que vai fazer você desistir de ser um obreiro. Continua vendo a tua chamada, continua estudando a palavra, continua seguindo em frente. Então não se preocupe, mesmo que tentem entulhar os teus poços, passa para frente, vai para frente, continue seguindo em frente, busque novos alvos, não viva das vitórias só do passado, mas cave novos poços, vai em busca de novos poços, vai em busca das vidas que estão se perdendo. Às vezes tem muitas vidas precisando receber uma palavra. Você está ali, vai no culto da feira, vai pregar a palavra lá no culto da feira. Você quer ser usado, começa pregando a palavra nos cultos ao ar livre, aonde ali precisa de muitas pessoas para levar a mensagem de esperança. Pregue ali nos ônibus, pregue na escola, pregue aonde você se encaixa na sociedade, ali você possa levar a palavra de Deus. Mas prepare-se espiritualmente para esse embate, porque não é fácil levar a palavra de Deus. Mas leve a palavra de esperança para as pessoas que necessitam. Siga em frente. Não deixe de sonhar, continue sonhando, e principalmente os sonhos de Deus. Não fomos chamados para contender, irmãos. Versículo 20 e o 21. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac e disseram: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Então nós vemos aqui dois poços, a qual ele botou um que se chamava contenda, o outro que se chamava inimizade, ódio, acusação. E você sabe quem é o acusador, é o inimigo. O inimigo, ele só se levanta para querer te acusar. O inimigo só se levanta para fazer você sair da presença. O inimigo, ele usa
os seus instrumentos para te tirar da casa de Deus. Ele trabalha constantemente para querer que você saia da presença de Deus. E por isso então, irmãos, quando começar a ouvir umas fofoquinhas no seu ouvido, quando começar a falar isso e aquilo outro, diz: ei, eu não quero ouvir isso não, eu quero ouvir a palavra de Deus. Repreenda. Diz: rapaz, repreende, está repreendido, eu quero ouvir a palavra de Deus. Se você não vai me alimentar com palavras de Deus, então não me alimente com as palavras do inimigo. Porque essas fofocas, às vezes, é que o inimigo lança para querer nos desunir. E nós precisamos caminhar cada dia mais na unidade, na hierarquia e na disciplina. É o lema do nosso ministério. Pastor, o bispo Manuel Ferreira sempre abre as nossas convenções com o Salmo 133, porque quão bom e quão suave é que nós estejamos em união. A unidade, ela é tudo nas nossas vidas. Ela é tanto ali no Monte Hermon, quanto ali no Monte Sião. Eles se unem em uma unidade só. Assim nós precisamos também estar. Nós somos um corpo, aonde é descido sobre a barba de Arão e vai descendo sobre as suas vestes até a orla dos seus pés. A unção é para todos nós. A salvação é para cada um de nós. O que nós precisamos é lutar para alcançar outras vidas. O que nós precisamos é falar do amor de Deus, em vez de querer falar do teu irmão. Fala do amor de Deus para vidas que estão perecendo lá fora. Não dê ouvido, irmãos, a ventos de fofocas. Ouve a palavra de Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Siga em frente, fuja das contendas. É o que diz aqui do versículo 22, olha o que ele fez. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e esse não contenderam, e chamou-lhe Reobote. Aleluia, glória a Deus. E Reobote, que significa alargamento, porque eles vão tentar contender no primeiro, vão tentar contender no segundo, mas até o momento que o inimigo vai cansar. Rapaz, esse cabo aqui é indesistível. Esse cabo aqui, eu fecho um poço, ele abre outro, eu fecho outro, ele abre outro, ele não desiste. Até o momento que eles vão dizer: rapaz, Deus é com ele mesmo, né? Deus é com ele. Rapaz, Deus é com ele, a gente não pode mexer com ele, porque Deus é com ele. Então, Deus é com você. Deus quem te escolheu, Deus quem te chamou. Continua seguindo em frente, não queira parar das contendas, fique na posição, continue seguindo em frente, porque chegará o tempo em que os seus perseguidores virão Deus na tua vida, verdadeiramente. Eles vão dizer: rapaz, eu estava errado, eu realmente, hoje eu vejo que Deus é na tua vida. Eu vejo realmente que Deus tem te prosperado, não tem jeito. Eu fiz de tudo para te derrubar, mas não tem jeito. Então os teus próprios inimigos vão reconhecer que Deus é com você, que Deus está com você. Então siga em frente, e não temas, porque Ele é contigo. No versículo 23 vai dizer que ele subiu para Berseba. Ele já saiu ali do ambiente de Gerar, que era um ambiente um pouco poluído, era um ambiente pesado, foi para um lugar aonde Deus ali o tinha comissionado, ali onde Deus havia prometido para ele uma aliança ali naquele lugar. Este lugar será a casa de Deus, este lugar será a fonte de Deus. Aqui a fonte de Deus vai jorrar. Berseba, Ber, que significa fonte, e Seba significa juramento. Então a fonte está debaixo da aliança de Deus. Você está na fonte que tem a aliança de Deus, que tem a promessa de Deus. Fica em Berseba, não vá para o Egito, porque no Egito tem muitas distrações, parecem coisas boas, mas que vão te contaminar, que vão te destruir e que vão te afastar da presença de Deus.
E por isso, no 24, naquela mesma noite, não foi no outro dia não, Deus ele não deixa para fazer amanhã, ele faz na hora. Naquela mesma noite ele apareceu para ele e disse: eu sou o teu Deus. Depois de enfrentar tantas lutas com os filisteus, de enfrentar as contendas, as dificuldades, mas Deus está dizendo para você: eu sou o teu Deus, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e farei você uma grande nação. Não adianta eles quererem entulhar os teus poços, não adianta eles quererem paralisar a tua fé. Continue firme com o Senhor, porque a tua descendência está na bênção de Abraão, na bênção do pai Abraão. Pai Abraão, tem a bênção liberada também sobre a tua vida, porque hoje nós estamos na mesma oliveira, e ali ele vai levantar um altar ao Senhor, ali ele vai levantar um altar. Então levante um altar de adoração na sua casa, monte um altar de adoração ali no seu lar, porque ali ele firmou ali a sua tenda ali, a sua família. Leve a palavra de Deus para o seu lar, leve a palavra de Deus para a sua casa, leve a presença de Deus para a sua casa. Aleluia. E os rios de água viva, eles vão jorrar, mesmo estando no deserto, mas os rios de água viva não vai faltar, porque Deus, ele é a fonte de água viva. Ele é quem sacia as nossas sede. Ele sacia a nossa sede. Às vezes estamos cansados, mas Ele vem e sacia, dá uma renovação na tua força. Então fica firme, levante o altar, porque a notícia vai chegar em Gerar. A notícia vai chegar lá em Gerar. Eles vão começar a ouvir: rapaz, Deus está prosperando Isaac lá em Gerar. Deus está multiplicando a geração dele lá em Gerar. Deus vai mostrar para aquele povo que estava julgando a tua vida, que estavam desconfiando de você, que estavam achando que você não daria em nada. Eles vão começar a ver Deus na tua vida. Eles vão começar a ver que Deus é contigo, mesmo passando por tantas dificuldades, mas Deus sempre te sustentando, mesmo passando por tantas privações, mas não deixando faltar o alimento na tua casa, te dando força, mesmo passando às vezes pela enfermidade, mas Ele cuidando da tua saúde, cuidando da saúde da tua família, não deixando que nada aconteça. O presbítero Ivan, outro dia, ele estava meio que desesperado, a filha dele estava adoentada. Eu disse: fica calmo, está nas mãos de Deus, rapaz, não te preocupe. Ele estava querendo voltar para São Luís correndo. Eu disse: calma, rapaz. Isso aí é só uma pequena provazinha, mas Deus vai dar saúde para a tua filha. Isso tudo antes de ir para a escola de obreiros. Mas Deus deu socorro, Deus deu escape, e ela está boa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes ficamos desesperados, mas o que nós precisamos é confiar em Deus. E as notícias vão chegar. Seja sempre um pacificador. Não queira brigar pelos seus direitos. Deixa nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Descansa em Deus. Apenas coloque em oração e deixa que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar no tempo certo. No tempo certo, Deus vai mostrar para todos aqueles que duvidaram de você que Deus era contigo. Continue semeando, mesmo em seu deserto. Pare de contender. É uma palavra do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz: cuida bem da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Continue buscando a Deus, continue se inspirando em Deus, continue buscando o fortalecimento de Deus. Deixa que Deus, Ele vai se responsabilizar. José do Egito passou pela situação difícil. Deus permitiu todo o sofrimento ali de José, porque Ele sabia que na hora certa a honra chegaria. A honra vai chegar para a tua vida. Fica firme. Às vezes as acusações vão ser tão reais que você não vai ter como provar
que aquilo que estão falando de ti não é verdadeiro. A prova que tinha ali contra José é real. Eles não tinham como negar. A prova estava nas mãos ali da mulher de Potifar. Mas Potifar viu ali, rapaz, não vou matar ele ainda não, vou deixar ele ali guardado. Tem alguma coisa aí que está errada, né? Então Deus vai te proteger, Ele vai te livrando, Ele vai te guardando. E ele ficou ali na prisão, revelou aquele sonho, e no momento certo, Deus abençoou a vida de José. José honrou ali. José, ele honrou ali até chegar na presença do rei. Ele mudou as suas vestes. Para você ver, foi falado de vestimentas aqui. As vestimentas, ele não foi com vestimentas de prisioneiro. Ele foi com vestes para se apresentar ao rei. Você tem que cuidar assim da sua aparência. Você vai chegar todo lambudo no céu? Não. Chega como um servo de Deus. Não queira ir pela moda do mundo, não. Siga, por mais que chame você de quadrado, mas fique ali na presença de Deus. Saiba que você está fazendo a vontade de Deus. Se cuide, né? Penteia seu cabelo, se barbeie, né? Foi o que José fez, se barbeou. E olha que a barba para um judeu era uma questão de honra. Mas como ele iria entrar na presença de um outro rei, e esse rei não aceitava barbudo, ele se barbeou. Às vezes as pessoas vão visitar o presidente da república, vai entrar lá no Planalto, você não vai entrar de camiseta e de short, não. Tem repartições públicas que de bermuda você nem entra, né? Então as pessoas honram as coisas humanas, por que não, quando eu entrar na presença de Deus, eu não entrar bonitinho, arrumado? Sempre quando você vier para a casa de Deus, venha arrumado, irmãos, não venha de qualquer jeito, não. Às vezes os irmãos querem vir à vontade, eu vou de sandália, eu vou de qualquer jeito para a casa de Deus. Venha arrumado, irmãos, venha arrumado para a casa de Deus. Pode até botar uma roupa mais leve, mais tranquila, mas venha arrumado para a casa de Deus. Porque você está vindo para um culto de adoração a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, se você às vezes honra o homem, por que você não vai honrar a Deus, que te criou, que está te sustentando, que está te dando forças para continuar? Vê, está aqui o pastor Ribeiro, que sempre tem audiência. Vê se o pastor Ribeiro vai chegar advogando lá só de camisetas. Eles vão deixar o senhor entrar lá? Não, não entra, né? Não entra, né? Tem que ter reverência. Até quando o juiz entra, o que é que faz? Fica-se em pé. Só depois que ele senta, que aí todo mundo senta. Então, se as pessoas honram o homem, por que eu não vou honrar a Deus, né, que me criou? Então, por isso que nós somos um ministério e tratamos esses usos e costumes, porque sabemos que não é isso que vai nos salvar. Lógico, não é isso que vai me salvar. Mas é uma questão de que eu entendo que eu estou entrando na casa de Deus. E ali eu preciso ter reverência. Porque ficamos em pé, né? Lá Esdras, lá quando lia a palavra, todo mundo ficava de pé. E às vezes passava horas lendo e todo mundo ali de pé. Às vezes era no sol quente e todo mundo ali em reverência à palavra de Deus. Que assim sejamos, que tenhamos sempre reverência quando estamos na casa do Senhor, possamos estar prestando culto ao Senhor. Venha para a igreja, mas é para adorar a Deus. Não venha como se você estivesse vindo para um clube qualquer, né, de encontro de amigos. Não, aqui você veio para encontrar com Deus. Aqui é lugar de você adorar a Deus. E aí você vai prestar o seu culto a Deus. O culto quem faz é você. Se a palavra não foi boa, é porque você não estava presente no culto. É você que tem que adorar a Deus, sentir a presença de Deus. Se você começar a se concentrar, a penetrar em Deus, você vai ver que você nunca vai sair do culto da mesma forma, porque você entrou com sentido de adoração. Nada pode te desconcentrar quando você está na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja Deus. Então, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, continue adorando a Deus, aquele que é o autor da tua vida. Glória a Deus. Nesse momento, nós agradecemos a Deus por esta palavra maravilhosa. E antes de chamar os obreiros que serão consagrados nessa noite,